Eu tenho um truque para te ensinar a como colocar um debrum ou viés, tanto no sintético quanto no tecido, no seu trabalho. Vem comigo que esta dica é um truquezinho maravilhoso, o que vai facilitar o seu trabalho para que você tenha debrum ou viés distribuído uniformemente, tanto no lado direito quanto no lado avesso. Esta é uma dica oferecida pelo meu ateliê Sofia Tereza Costura Criativa, então eu convido você a me seguir nas redes sociais, no Instagram Sofia Tereza Faz ou aqui no canal do YouTube Sofia Tereza Faz. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou a Camila, artesã do Sofia Tereza Costura Criativa, e seja bem-vindo! Mas antes de começar esta dica, se inscreva no canal clicando no botão vermelho, curta este vídeo e ative o sininho para que você receba as notificações sempre que tiver um conteúdo novo no canal. E compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam conhecer um pouquinho do meu trabalho. Então, por exemplo, eu tenho uma caderneta de vacinação que eu faço muito, que é o sintético por fora, todo o debrum feito também no sintético, e por dentro vem o tricoline também estampado, enfim. Essa caderneta é uma forma bem prática de eu ensinar sobre este arredondado e sobre como fazer o debrum ou o viés, seja no tecido ou no sintético. E esse arredondado das pontas dessa caderneta é uma forma bem legal de eu poder mostrar sobre qual é esse truque que eu utilizo para que esse canto, esse arredondado, ele permaneça bem feito, não tenha um risco do calcador ir mais para dentro ou mais para fora, tá? Você pode fazer esta técnica que eu vou ensinar da seguinte forma, utilizando viés de tecido ou debrum de tecido, ou então um debrum de sintético, tá? Que é o que eu utilizo nessa caderneta. Eu estou fazendo essa técnica pensando exatamente e exclusivamente na facilidade de não ter que se preocupar com qual calcador que você vai trabalhar. É uma técnica que vale a pena você fazer para mim dar certo e dar um acabamento perfeito. Então vamos lá. Eu vou simular aqui que eu estou com uma caderneta de vacinação. Então, normalmente, eu utilizo o que na caderneta de vacinação, tá? Eu utilizo um sintético, 0809, 1.0, tá? Eu coloco uma camada de entretela ou então do recouro, tá? Eu tenho gostado muito de trabalhar com o recouro. Aí, ó, eu faço, né? O avesso do sintético de frente com o TNT e passo uma costura de segurança. Ó, tá? Fiz o que se faz normalmente, ó, fiz o que se faz normalmente, né? Quando se faz uma caderneta, né? Aqui vem um bordado, tá? Enfim. Tem artesãs que gostam de colocar no porta-caderneta de vacinação um EVA, e aí vem a técnica do EVA, que é 1 centímetro menor. Eu não gosto de fazer com o EVA, tá? Eu coloco o recouro, tá? Aí coloco o TNT, tá bom? Então vem o recouro, aí o TNT. Aí tem a parte interna da caderneta, né? Aí a gente fez tudo, bordado, colocou fivela, prendeu tudo, aí vem a parte interna da caderneta, né? Então, eu vou colocar o avesso da parte de fora de frente com o avesso. Então, vai ficar estampado de um lado e o sintético do outro, tá? Vou passar uma costura de segurança, tá? Aliás, falando sobre tecido engomado, você pode engomar esse tecido, e aí eu explico aqui, tá? Clica aqui nesse link sobre engomar, ou então você pode colocar uma entretela termocolante de 30 gramas para dar mais firmeza a esse tecido, tá?
vou passar uma costura. Para fixar este tecido. Tudo isso é um processo igual que você faz para a caderneta, né? Aí depois, ó, corta o excesso do tecido. Cortei o tecido, ó, refila, né? Ó, tá? Pronto, aí como a caderneta estivesse pronta, né? E aí vem a hora do quê? Da gente finalizar, colocando debrum, colocando um viés, enfim. A primeira coisa que nós vamos fazer é arredondar os cantos, certo? Então, pego uma régua, tá? Para arredondar os cantos, vou usar a minha régua de 3. Vou pegar uma caneta fantasminha e vou preparar esses cantos todos para... Então, ó, preparei todo este canto. Né? Aí a gente vai lá e faz o quê? A gente corta, não é isso? Pronto, né? E aí, agora, eu ou vocês, né, vão acertar qual é o material que vocês vão colocar aqui neste acabamento, né? Qual é o material que virá aqui para fazer essa finalização, né, desta caderneta, né, ó, tudo arredondado, certo? Bom, o que eu vou explicar é o seguinte, tá? Então, normalmente, quando eu tenho que fazer uma aplicação de um sintético ou de um tecido numa fraldinha, qualquer trabalho que eu tenho que fazer a colocação de um viés ou um debrum. E eu estou falando viés em tecido, tá? Ou debrum de tecido ou um debrum de sintético, tá? São esses materiais que eu utilizo para pôr em fraldinha, para pôr na caderneta de vacinação, para pôr numa pasta, enfim, eu utilizo esta técnica. A primeira coisa que você precisa saber é qual é o tamanho que você quer fazer do seu, né, do seu debrum, né, qual é o tamanho que você quer que seja o seu acabamento. Quando eu vou fazer pasta, quando eu vou fazer porta-caderneta de vacinação, quando eu vou fazer algo que eu preciso de mais firmeza, né? Eu utilizo um debrum de sintético de 3 centímetros, tá? Então, aqui eu peguei um sintético, tá? De 3 centímetros. Por quê? Porque é um material, é um produto que é uma caderneta, é algo mais firme, é algo mais forte, né? Como, por exemplo, uma pasta para pôr fichário, para pôr documentos. Então, eu quero ter um acabamento mais largo, tá? Então, é por isso que eu corto de 3 centímetros, tá? Agora, quando eu vou fazer algo mais delicado, uma fraldinha, por exemplo, um roupão, quando vai fazer uma toalha de bebê, essas delicadezas, aí eu faço com uma tira ou debrum ou viés, tá? E aí você precisa também entender o que é debrum e o que é viés. Eu explico aqui, tá? Neste link, tá? Então clica aqui nessa tag e você vai entender sobre o que é viés e o que é debrum, tá bom? Então, você entendendo o que é debrum, o que é viés, aí você vai conseguir trabalhar melhor. Então, quando eu quero fazer essas coisas mais delicadas, que eu vou fazer a virada por fora e a virada por dentro, e aí eu uso uma tira de 4 centímetros. Vamos lá que você vai entender melhor. Quando eu vou trabalhar com essa tira de 3 centímetros,
eu vou fazer um risco de um pouco mais que meio centímetro. Um pouco mais que meio centímetro. Vou usar uma caneta fantasminha, tá? Então, eu vou utilizar um calcador, ó, vou utilizar um calcador de meio, tá? Eu tenho um calcador de 0,75? Tenho um calcador de 0,75. Mas e se eu não tivesse? Então, eu utilizo esta linha. Então, um pouco mais de meio centímetro. Um pouquinho mais de meio centímetro. Eu vou fazer uma linha. E aí, você vai entender como vai ficar fácil trabalhar. Ó. Certo? Aqui não tem meio, aqui tem um pouco mais de meio, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui. Essa marquinha aqui pequenininha é meio. Ó como tem um pouquinho mais, tá? Então, o que que eu vou fazer? Quando eu vou aplicar uma tira de sintético para essas cadernetas, porta-documento, eu sempre começo pelo lado de fora, pelo lado externo, para depois fazer a parte interna. Só que agora, com esta linha, fica mais fácil. Então, o que que eu vou fazer? Olha o que que eu vou fazer, olha o truquezinho. Eu não tenho que me preocupar em utilizar a margem do calcador. Por quê? Porque eu já tenho esta borda. O que eu tenho que me preocupar agora é passar a costura em cima desta linha e me preocupar com esta borda sempre estar na borda do meu sintético. Simplesmente isso. Se eu não tivesse esta linha, eu teria que usar um calcador de 0,75, ó, calcador de 0,75, que a agulha bate aqui no meio para a borda, tem 0,75. Mas e se eu não tenho? Não tem problema. Eu poderia aqui, ó, nesse caso agora, utilizar um calcador de zíper, que é mais estreito ainda. Só que eu não vou fazer a margem desse calcador de zíper. Eu vou seguir o quê? A margem que eu fiz no sintético. Então, eu vou pegar esta margem, vou colocar para a parte externa. Vou pegar a minha margem e colocar para a parte de fora do meu sintético. Então, eu vou costurar em cima desta margem. Então, eu tenho que me preocupar só com duas coisas. Passar a costura em cima desta linha e manter sempre este sintético, este debrum pareado à lateral do sintético, inclusive nas curvas. Então, neste momento, eu vou fazer o quê? A aplicação deste debrum, porque é um sintético, já direto no meu faz de conta, porta, caderneta de vacinação, carteirinha, pasta, qualquer produto que eu queira fazer com que o meu debrum, que esse é um debrum, eu comece pelo lado direito. Este é um caso que eu faço o início, a primeira aplicação do meu debrum, eu faço primeiramente no lado externo do meu produto. Esse aqui é um porta-caderneta de vacinação que já está pronto, hipoteticamente. Então, note que eu vou dar aqui o primeiro pontinho. Quem tem que estar pareado aqui? O meu debrum com o meu sintético, né? Com a minha pasta, com o meu porta-documento, tá? Ó, então, tá certinho pareado aqui na lateral. Note que o meu calcador, olha o quão pouquinho ainda tá sobrando. Por quê? Porque o meu calcador é de meio, mas a minha linha é de 0,75, quase que 0,8. O que eu quero explicar é que, neste caso, eu não preciso me guiar através do calcador. Eu vou me guiar, fazer uma borda mais grossa, através da linha que eu fiz. Então, eu tenho duas coisas para me preocupar somente. Com o debrum sendo pareado aqui na lateral e a minha agulha passando exatamente em cima desta linha. E eu vou fazer por toda a curva também. Então, vamos lá. Fiz o retrocesso, pronto. Aí, ó, vou costurando em cima da linha, ó. Continua o sintético, né? Continua a caderneta e o debrum sobrando um pouquinho em relação ao calcador, porque o calcador é de meio e a minha linha é um pouco maior. Quando eu chegar próximo da curva, ó,
Ó, cheguei na curva. Eu vou virar um pouquinho do meu trabalho e, ó, olha aqui o debrum. Ó, continua um pouquinho. Tá vendo? Dou um pontinho. Viro mais um pouquinho, ó. Continuo pareando o meu debrum à caderneta de vacinação, ó. E eu continuo fazendo a costura em cima da linha. Então, eu não tenho que me preocupar se o calcador está ou não pareado certinho. Por quê? Porque eu estou usando a linha. Ó, já estou chegando no final, ó. Cheguei no final. Olha aqui o que aconteceu, ó. Debrum bem lateral ao meu trabalho. E aqui, ó, olha aqui a costura. Olha aqui a costura que foi feita exatamente na linha. Vou fazer isso por mais esta curva. Ó, olha aqui a curva chegando, ó. Ó, quando eu passo a tesoura, pronto, chegou a hora de fazer a curva. Quem eu tenho que parear? O meu debrum ao meu material. Ó. E eu continuo fazendo o debrum ser um pouquinho maior. Por quê? Porque eu estou só me guiando através da linha. E mantendo o debrum lateralizado ao produto que eu estou costurando, ó. E é ponto a ponto, ó. Olha aqui, ó. Eu vou encerrar aqui, tá, ó. É ponto a ponto, ó. Pronto, eu encerrei. Olha que bacana. Eu fiz exatamente o contorno, olha aqui, ó. Exatamente o contorno que eu tinha que fazer do meu sintético. Eu respeitei exatamente o contorno que eu tinha que fazer do meu sintético com o meu debrum. Ó, usei exatamente a linha. Agora eu vou desvirar, né? Como se eu fosse desvirar lá pro lado do avesso, né? Para terminar a minha costura. Olha aqui o que vai acontecer. Olha o arredondamento, que perfeito que ele vai ficar, ó. Quando eu chegar aqui, ó, quando eu chegar aqui, ele vai se acomodar e olha o que vai virar o lado direito, ó. Perfeitinho, ó. Arredondado. E o mais importante, por igual. Mesma distância, mesma distância, mesma distância. E aqui eu continuo, ó. Eu empurrando ele todo lá pra trás, ó. Olha aqui, ó. Mesma distância pra todo ele, ó. Pra todo este debrum. Certo? Ó. Então, eu vou ter um porta-caderneta de vacinação. Eu vou ter um porta-caderneta de vacinação ou uma carteirinha. Deixa eu só clipar, ó. Ou uma carteirinha com a distância do meu debrum, com a distância do meu viés, igual, tá? É isso que eu quero explicar, ó. Ó, igual, tá? Igualzinha, tá? Então, o que acontece? Agora, nós vamos fazer o acabamento de que forma? Também no lado direito, porque através do lado direito, eu vou ter a curva também da costura bem bonitinha. Quando eu faço um porta-caderneta de vacinação, eu posso cortar este debrum entre 2,5 ou 3 centímetros, tá? Tudo depende da quantidade de camadas. O importante é que, quando eu termino, eu posso vir aqui e refilar esta sobra, tá? Você pode refilar esta sobra para não ficar tanto para dentro. Mas o importante é o seguinte, é você ver que
você vai ter debrum por igual. Você não vai ter um debrum, ó, mais grosso aqui, ou muito mais fino, porque você não conseguiu parear o seu calcador. Então, agora, nós vamos fazer essa costura final, tá? Como? Pelo lado direito também. Então, eu sempre vou jogar esse sintético lá pra dentro, ó. Lá pra dentro. Porque agora eu vou passar uma costura bem bonita aqui na minha bordinha, ó. Tá? Com retrocesso. Vou fazer um ponto mais largo. Vou me atentar às curvas. Mas eu sempre que eu for passando a costura, eu vou empurrando este debrum lá pra trás, lá pra dentro, lá pro meu avesso, tá? Então, ó, quando chega a curva, eu trabalho também, ó, ponto a ponto, ó, pra que eu tenha perfeição, ó, e vou empurrando lá pra dentro, ó, e vou ponto a ponto, ó, chegou aqui do meu outro lado, ó, empurrei. E vamos no ponto a ponto. Chegou a hora da curva, né? Ó. Olha aqui que acabamento. Olha que debrum, tá? Mais perfeito. Certo? Quando eu uso recouro, essa peça fica mais dura, então ela não faz orelhinha, tá? Eu estou ensinando a técnica sobre esta borda. Olha aqui, a borda no mesmo tamanho, ó, tá? No mesmo tamanho. Aqui dentro foi exatamente o que eu falei. Você pode pegar uma tesoura pontuda e refilar, ó, esta sobra, tá? Você pode refilar esta sobra sim, para que você tenha o seu acabamento. Ó. Muitas artesãs fazem isso, tá? Depois que elas terminam de colocar o debrum, elas refilam este acabamento, tá? O que dá mais perfeição ainda, ó. Você pode ou não escolher fazer isso, tá bom? Ó, tá? Você pode escolher ou não fazer isso. Mas, ó, olha que debrum bem feitinho, ó, perfeitinho. Então, ensinado sobre essa técnica que eu garanto que vai dar certo, tá? Esse acabamento, esse arredondado perfeito, sem você precisar se preocupar com o calcador, se ele está ou não bem rente. Então, fazendo esta linha, você não tem erro, tá? Eu normalmente faço, como eu disse, em cadernetas, carteiras, pasta, essas coisas maiores, essas coisas mais pesadas, eu faço sim a linha, tá? No 0,75. Mas tem vezes que você pode utilizar o meio, tá? Ainda assim vai te garantir o quê? Esse acabamento lindo e perfeito. E olha aqui dentro, ó. Lindo e perfeito, tá? Esta é a técnica legal. Porém, quando você quer fazer o uso do tecido, um viés ou um debrum, você pode utilizar também. Ah, eu quero colocar na minha porta-caderneta, eu quero colocar na minha pasta um debrum ou um viés de tecido, ou na minha fraldinha, enfim. Só que o que acontece? O tecido, ele não tem a possibilidade... O tecido, ele não tem a possibilidade de acabamento como tem aqui do sintético, certo? Ele precisa
ter ele precisa ter um material que fique viradinho para dentro. Por quê? Porque ele desfia, né? O tecido desfia. Então, o que nós vamos fazer, tá? Neste caso aqui, eu cortei uma tira de 4 centímetros. Essa tira de 4 centímetros, eu engomei essa tira. Pode ser viés, pode ser debrum. Eu engomei, tá? Então, engomando, você vai dar mais firmeza ao seu material. Aí, o que eu faço? Eu pego e uso essa tira de 4 centímetros, nesse caso aqui. Eu quero mostrar para vocês como que eu faço quando eu utilizo o tecido. Então, tira de 4 centímetros, viés ou debrum, engomado. Porque o engomado me facilita na hora do quê? Na hora de manter a firmeza do tecido, tá? E agora, no lado do avesso do tecido, eu vou fazer uma linha. Eu vou fazer uma linha de 1 centímetro. Olha aqui, ó. 1 centímetro, tá? E agora eu vou costurar daquele mesmo jeito. Porém, agora esta tira ou debrum, ela vai ser aplicada do lado avesso, tá? Do lado avesso. Então, vou manter o quê? O meu tecido, meu viés ou o meu debrum pareado à lateral do meu trabalho e vou fazer os primeiros pontinhos em cima da linha. A linha continua sendo referência. Então, ó, o direito da tira de frente com o direito da parte de dentro da caderneta, tá? Ó, aqui tá chegando a minha curva. Então, eu tenho que parar um pouquinho antes. Ó. E aí, eu começo a fazer o quê? A acomodação deste tecido para que eu possa manter esse tecido pareado ao meu trabalho e manter a costura em cima da linha, tá? Então, ó. Faço um pontinho. Ó, mais um pontinho e vou virando, ó. Mais um pontinho. Mais um pontinho. Até chegar à linha reta novamente, ó. Cheguei à linha reta novamente. Mantenho. Ó, até aonde vai chegar a próxima curva. Olha aqui a próxima curva. Quando faltar quase que 1 centímetro, eu já paro. Ó. Pronto, já vou começar a virar. É pontinho por pontinho. E a linha, ela se mantém. Eu vou continuar fazendo a costura em cima da linha. E eu vou virando. Até chegar aonde? Ó, até chegar aqui no último pareamento. Vou cortar aqui o meu tecido. E vou terminar com retrocesso. Certo. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos virar esse... Ó, tá aqui. Nós vamos virar agora esse trabalho lá pro lado direito. Ó, jogar lá pro lado direito. Olha a curvinha, olha que curvinha fofa, olha que curvinha bem feitinha, ó. Olha aqui também, ó. Curva bem feitinha, certo? Agora, vamos puxar ele direitinho aqui pra frente. Ó, puxei aqui pra frente,
tá? Tem bastante. Eu vou passar a costura assim? Não, eu vou virar, ó. Eu vou virar uma bordinha aqui pra dentro, de modo que, ó, vou virar uma bordinha aqui pra dentro, de modo que ele passe por cima dessa costurinha. Esta costurinha aqui foi essa que a gente acabou de fazer. Então, ó, aqui, ó, certo? Vou fazer isso por todo o meu trabalho, ó, e vou clipar. Ó, virando a bordinha pra dentro, ó, clipei. Aqui, ó, vira pra dentro, ó. Ó, vou virar pra dentro. Vou clipar aqui primeiro. Pronto. Né? Aqui também. Ó, certo? Aqui também. E, ó, aqui, ó, você fazendo assim, ó, ele já vai querer se acomodar, ó, tá? Então, ó, bem na pontinha. Olha aqui que bonitinho, ó. Ó. Tá? Vou fazer exatamente aqui também, ó. Certo? Ó. Ponho clips. Aqui também, ó. Ó, bem certinho. Bem certinho. E agora aqui, para terminar. Pronto. Vamos começar a costura agora pelo lado direito, porque, ó, o lado do avesso já foi feito. Então, mesma coisa, ó, eu vou trocar o calcador. Vou colocar o que eu gosto, que é o meu de zíper. Ele é mais delicadinho, eu consigo visualizar melhor o meu acabamento. Ó, eu vou começar com ele dando um retrocesso. E vou aumentar um pouquinho o meu ponto. Eu vou acompanhando agora com a costura no lado direito também, tá? Sem pressa, tá? Só acompanhando. Ó, estou dando a mesma distância da agulha pra borda, tá? Ó. Não tenha pressa. Quem é o meu parâmetro? É esta bordinha aqui. Ó, estou fazendo toda a costura, tá? Ó. Pronto. Cheguei aqui no final. Olha aqui, ó. Toda a minha costurinha, tá? Se eu fizesse no viés, seria melhor, porque ele se acomodaria melhor na curva. Agora, olha... Olha aqui do lado do avesso, ó. Toda a costurinha por cima... Tá vendo? Em comparação, ó, ok? Ó, por cima da minha curva, certinho. Se fosse feito no viés, eu teria um efeito melhor. Aqui ficaria bem mais esticadinho do que um debrum de tecido, tá? Mas se eu fizesse num viés, eu teria uma curva
menos enrugadinha, seria até mais delicadinho. Eu teria este efeito aqui, ó, bem mais bonitinho. Ó, olha que bonitinho, ó, olha aqui, ó, tá? Então, a gente tem, olha que curva bem feitinha, olha o direito, tá? Olha o lado direito. Então, o que eu quero mostrar pra você é que através de uma simples linha, eu não tenho que ficar preocupada se eu vou ter sintético ou tecido por igual. Olha como eu tenho a mesma bordinha em todo o meu material. Olha aqui como eu tenho sintético em todo o meu material por igual. É isso que eu quero dizer. E eu não dependi de um calcador. Eu não dependi de, eu não tenho calcador de 0,75. Tá, e o que eu faço agora que eu tenho aqui 1 centímetro? Nesse que eu tenho 1 centímetro, eu não tenho um calcador de 1 centímetro. Então, eu faço esta linha. Outra coisa importante neste vídeo que eu falo sobre viés e debrum é que normalmente trabalhar com o tecido para curvas é melhor fazer um viés, tá bom? Porque ele se acomoda melhor, tá bom? Mas ainda assim é possível você fazer exatamente o que eu fiz agora. Outra coisa legal você vai decidir qual é a grossura que você quer, porque a linha vai te ajudar nisso, tá? A linha, e depois, se for necessário, você refila o sintético, tá? Ou então no tecido, no caso do tecido, você vai virar para dentro, viu que sobrou muito? Refila um pouco, faz esse teste para você saber qual é a quantidade de tira ou a quantidade de tira ou a quantidade do debrum, né? Ou a quantidade de um viés. No caso do viés, você já vai ter que ter ele certinho. No caso do debrum, você pode fazer isso, tá? Por quê? Porque eu não faço, quando eu faço um sintético, eu não faço sintético com essas duas viradas que nem eu fiz do tecido, tá? Quando eu uso sintético, eu faço desta forma. Costuro primeiro do lado direito para finalizar pro lado do avesso. Ele fica com este acabamento. Diferente do tecido. Tecido, eu costuro e depois eu ainda tenho a ponta dele, a parte de dentro dele virada para dentro. Porque o tecido não aceitaria esse acabamento, ele iria desfiar, tá bom? Essa dica de fazer esta linha é muito comum porque tem clientes que elas não têm realmente esta habilidade, né? Não tem esta habilidade ou também não tem o calcador próprio na quantidade que você quiser. Então, isso facilita para que você tenha sempre uma costura uniforme, tá? Uma distribuição de material uniforme, ok? Eu espero que você tenha gostado desta dica. Esta dica eu desenvolvi pensando em vocês, para que vocês tenham sempre acabamentos perfeitos. Como eu sempre digo, técnicas a gente aprende. Eu não nasci sabendo, mas eu estudo bastante e tento desenvolver formas de costurar mais bonito, de ter um acabamento mais bonito. Eu espero que você tenha gostado desta dica da colocação do viés ou do debrum, esta diquinha essencial aí para você que está praticando, para você que está iniciando na costura e quer fazer trabalhos muito bonitos. Por que não estudar um pouco mais e aprender esta técnica? Se você gostou, curta este vídeo e se inscreva aqui no canal clicando no botão vermelho e ative o sininho para que você receba as notificações sempre que tiver um conteúdo novo no canal. E compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam conhecer um pouquinho do meu trabalho. Esta dica foi oferecida pelo meu ateliê Sofia Tereza Costura Criativa. Então eu convido você para me seguir nas redes sociais, no Instagram Sofia Tereza Faz e aqui no canal do YouTube Sofia Tereza Faz. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários para mim e até o próximo vídeo. Tchau!